Estarei no culto das 11. Deus tem feito coisas maravilhosas. E hoje à tarde vamos ter um culto de aniversário da MCI Lisboa, ali muito perto ali do Estádio da Luz, na nossa igreja lá. Romanos 5:19, diz assim a palavra: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, também muitos serão feitos justos. Pode deixar esse texto aí, projetado. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar. Obrigado pelo agir do Teu Espírito Santo. Pai, que a Tua palavra, Senhor, que é tão poderosa, que é majestosa, Senhor, venha de encontro ao coração de cada um. Que possamos aprender com a Tua palavra. Que possamos crescer pela revelação dela, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus colocou o homem no jardim do Éden. E o homem desobedeceu a Deus ali no jardim. E houve aquilo que nós chamamos de a queda. Houve a criação do homem, mas depois que o homem pecou, houve a queda. O homem se separou de Deus. Deus veio se encontrar com o homem como era costume, e o homem se escondeu de Deus. Ou seja, o pecado, ele produz separação, não de Deus para com o homem, mas produz separação do homem para com Deus, porque o próprio homem percebe-se indigno de estar em relacionamento com Deus. E é interessante que, pela lei do mundo espiritual, visto que o homem desobedeceu a Deus e pecou, o homem mereceria imediatamente uma condenação. O homem não foi condenado imediatamente, ou seja, a seguir o seu pecado, porque Deus tomou uma decisão. Deus decidiu criar um plano redentor. Esse plano redentor custaria muito caro para Deus, porque o próprio Deus teria que vir à terra, se fazer homem e morrer no lugar da humanidade. Jesus. Mas desde o pecado do homem, algumas pessoas pensam que Deus decidiu que Jesus morreria por nós. Alguns pensam que Deus decidiu isso há 2000 anos atrás. Não foi. Esta já é uma decisão muito antiga de Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Mas nós entendemos que aqui, porque Deus tinha tomado essa decisão de enviar seu Filho, Jesus, para nos salvar, o homem não foi condenado ali imediatamente, mas Deus teve que fazer algo, um ato que não estava no plano inicial de Deus. Deus teve que vestir o homem com vestes de animais para cobrir a sua nudez, entre aspas. Ou seja, o homem estava em pecado e o homem deveria ser coberto, e aquilo exigiu o primeiro sacrifício da terra, que foi Deus mesmo sacrificou um animal, um cordeiro, para vestir Adão e Eva com roupas de pele. Deus vestir o homem com roupas de pele já era um ato simbólico da redenção, porque o animal sacrificado não tem poder nele mesmo para perdão de pecados dos homens. Mas visto que Deus já tinha tomado a decisão de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar, e visto que para Deus é atemporal, ou seja, Deus não está limitado ao tempo, mesmo que aqui em Gênesis, na época aqui do Éden, mesmo que Jesus não tivesse morrido ali no Éden, mesmo que a morte de Jesus iria acontecer milhares de anos depois, mas do ponto de vista de Deus, isto pode ser feito, porque a partir do momento que há uma decisão, e Deus não pode mentir, Deus não pode voltar com a sua palavra, a partir do momento que há uma decisão, há uma certeza no mundo espiritual que o Filho, que Jesus morreria. Então, a partir ali do Éden, já começa um ritual de sacrifícios de animais, não porque o sangue de animais tem poder para perdoar pecados dos homens, mas porque cada animal sacrificado, na verdade, ele apontava para o verdadeiro sacrifício, que era o sacrifício de Jesus. Muitos sacerdotes talvez não tivessem entendimento, compreensão do que eu estou a vos falar. Mas o fato era que cada vez que o animal era sacrificado, Deus não olhava para a eficiência ou eficácia daquele respectivo animal, mas Deus olhava porque aquele animal lembrava Deus, apontava que o verdadeiro sacrifício viria no futuro. Todos estão me compreendendo?
Amém? Então a decisão de Deus, visto que Romanos, por exemplo, diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a condenação não recaía somente sobre Adão e Eva, mas sobre toda a humanidade, porque por causa do pecado inicial, toda a humanidade se tornou pecadora. E aqui em Romanos 5,9, é esse texto maravilhoso que diz que pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, da mesma maneira que o pecado de um só homem tem poder para contaminar toda a humanidade, a justiça de um só homem, Jesus Cristo, tem poder para perdoar e justificar toda a humanidade também, todos aqueles que nele crerem. Quem pode dizer amém? Em Hebreus também está escrito assim: sem derramamento de sangue não pode haver perdão, não pode haver remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Volto a dizer, não pelo poder e eficácia do sangue de um animal, mas por ele ser sombra, ser um tipo, por ele apontar para o verdadeiro sacrifício. É interessante que, dentro desta visão de que pelo derramamento de sangue há remissão de pecados, quando Deus deu o modelo do tabernáculo a Moisés, porque a Bíblia diz que o tabernáculo que Moisés construiu na terra, ele é como se fosse, quando há uma construção bonita, me lembra a palavra aí, por exemplo, você vai num grande shopping center e tem lá ele em miniatura, uma maquete, aqui em Portugal é maqueta, né? Há uma maquete, e que é o quê? Que é apenas representativo do verdadeiro. Ela é igualzinha, mas ela só é representativa. O tabernáculo que Deus disse para Moisés construir, ele não era o verdadeiro tabernáculo celestial, mas ele era como uma maquete. Ele representaria ali tudo que há no tabernáculo celestial. E uma das representações interessantes do tabernáculo, que tem a ver com o sangue, é que no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, quem já viu a imagem da Arca da Aliança? A Arca. Era uma caixa, um paralelepípedo, né? Uma caixa retangular, de madeira revestida de ouro, mas a tampa dela era de ouro 100%. E em cima desta tampa de ouro puro, e ligado à tampa, estavam 2 querubins em cima de ouro puro. Quem se lembra disso? E os 2 querubins estavam de frente um para o outro, e os 2 olhavam para baixo. A ordem que Deus deu a Moisés é: os 2 querubins, os 2 têm que estar voltados para baixo, olhando para a tampa da arca. E tudo era uma peça só em ouro, a tampa e os 2 querubins. E se nós formos prestar atenção, algo maravilhoso que Deus faz e que passa pelos anjos. Os anjos, de alguma maneira, estão envolvidos, a bem ou a mal. O primeiro anjo, que a Bíblia diz que era um querubim ungido, que era Lúcifer, mas Lúcifer se rebelou nos céus contra Deus. E Lúcifer foi lançado à terra. E quando Deus fez o homem, Lúcifer, ele se apropriou de uma serpente, de um animal que Deus tinha feito. E Lúcifer tentou o homem na forma de uma serpente. Então Lúcifer, que era um querubim caído, imagina um anjo, um querubim, um anjo especial, querubim é um anjo muito especial, um querubim caído tentou Eva, e depois Eva e Adão pecaram. E a seguir, o que Deus faz num ato de misericórdia, porque veja bem, Deus, se Ele quisesse, Ele poderia ter condenado o homem no instante do pecado, mas porque Ele decidiu enviar Jesus, Ele não condenou o homem naquele momento. E por um ato de misericórdia, Deus não permitiu que o homem se alimentasse mais da árvore da vida. Ele não poderia mais se alimentar da árvore da vida, porque Deus tinha um plano melhor para o homem. Seria mal um pecador se alimentar da árvore da vida. Imagina alguém mau, vivendo eternamente. E a Bíblia diz que Deus colocou querubins, diga comigo, querubins. Deus colocou querubins para guardar a entrada, o caminho do jardim e daquela árvore da vida. Ou seja, um querubim tentou o homem ao pecado, levou o homem a pecar. Mas outros querubins
agora estavam a proteger a árvore da vida para que o homem não pudesse ter acesso a ela. Mas Deus, então, usa também 2 querubins ali na arca de uma maneira maravilhosa, porque uma vez por ano, que era o dia da expiação, uma festa judaica que acontecia um dia por ano, o dia da expiação era o único dia em que o sumo sacerdote poderia entrar não apenas no átrio do tabernáculo, não apenas no lugar santo do tabernáculo, mas o sumo sacerdote, naquele único dia do ano, poderia entrar no santo dos santos do tabernáculo. E naquele dia, a missão do sumo sacerdote era levar o sangue do animal que foi sacrificado, e ele tinha que derramar o sangue ali, naquela tampa da arca, e os 2 querubins estavam a olhar para aquele sangue derramado, e os 2 querubins estavam a testificar: a justiça foi feita, sangue foi derramado, porque sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então é o seguinte, aqueles querubins, eles eram a confirmação, eles davam a confirmação, eles testificavam que foi feita justiça. Então o homem era perdoado no dia, por isso que a festa era o dia da expiação, o dia do perdão total dos pecados da nação do ano todo. Veja bem, olha que coisa interessante. Primeiramente, os querubins tinham que proibir a entrada do homem, o acesso do homem à árvore da vida. Posteriormente, os querubins são testemunhas de que a justiça foi feita, sangue foi derramado e o homem pode voltar a ter acesso à árvore da vida. Mas isso se concretizou não no tabernáculo feito por mãos, feito por Moisés. Isso se concretizou no dia que Jesus morreu. E a Bíblia diz que Jesus, como perfeito sumo sacerdote, com o seu próprio sangue, entrou no tabernáculo celestial, não feito por mãos humanas, não o tabernáculo de Moisés, mas o tabernáculo celestial. E o próprio Jesus, com o seu próprio sangue, sendo ele sumo sacerdote, derrama o seu sangue. E a partir daquele momento, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai e Espírito Santo, os querubins testificam: derramamento de sangue, sangue justo, há perdão pleno, há perdão completo para a humanidade. A obra de Deus é perfeita, o plano de Deus de redenção é maravilhoso. Quem pode dizer amém, irmãos? E é interessante que, abra comigo a sua Bíblia, e pode projetar aí também, por favor, Romanos 5, versículos 1 e 2. Nesse texto está escrito o seguinte, Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui na projeção, para podermos acompanhar. Tendo sido, pois, falando de nós, por causa da obra de Jesus, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Sabe, o tema da nossa mensagem nesta manhã é misericórdia e graça. Nós só temos acesso, entrada à graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja bem, a morte de Jesus foi um ato de misericórdia de Deus por nós. A justificação e a vida eterna foi uma expressão do favor, da graça de Deus por nós. Mas nenhuma pessoa pode ter acesso à graça de Deus que perdoa o homem dos seus pecados e lhe confere a vida eterna. Ninguém pode ter acesso a esta graça se não for por meio de Jesus Cristo. Porque aqui está escrito, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Não há como entrar na graça por outro caminho. Há muita gente que está a dizer, há muitos caminhos para Deus, mas a Bíblia não fala sobre muitos caminhos para Deus. A Bíblia diz que por intermédio de Jesus é que nós temos entrada pela porta, podemos ter acesso a esta graça de Deus, salvadora, justificadora. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia também diz, há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não há muitas portas, não há muitos caminhos, há um Salvador, há um caminho. Porque foi Ele que foi digno,
Ele que entregou a sua vida, só Ele que morreu por nós. Nós não podemos dizer, todas as portas levam à salvação, porque não há outra pessoa que morreu por nós, não há outra pessoa que pagou o preço devido pelos nossos pecados, não há outra pessoa digna. No livro de Apocalipse, o apóstolo João ali, naquela visão espiritual, ele chorava porque ninguém era digno de abrir o livro dos 7 selos, mas depois ali mostrou que Jesus, havia um que era digno de abrir o livro, porque ele foi morto, ele era digno porque ele foi morto, entende? Ele deu a sua vida, ele pagou o preço pelos pecados da humanidade. Então não podemos dizer a salvação aqui, a salvação ali, é uma porta aqui, quem não for por Jesus pode tentar por outra porta, não há desvio, não há atalho. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, o resto é parede. Você vai dar de cara na parede. Só Jesus é a porta. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode dizer amém? E é por Ele que nós temos livre acesso à graça. Ninguém pode encontrar a graça se não for em Jesus. E há algumas coisas das quais nós não podemos nunca esquecer, irmãos. Que toda a nossa salvação, toda a obra de Deus nas nossas vidas começou com a graça. Mas não apenas começou com a graça. Toda a obra de Deus em nossas vidas é aperfeiçoada, é realizada pela graça. E outra informação importante, não há substituto para a graça. Não há como nós procurarmos um outro substituto pela graça. Substituto da graça, Deus vai arrumar um caminho, Deus vai arrumar uma maneira. Não há substituto para a graça, a obra de Deus já foi feita. Sabe, a lei na velha aliança dizia que nós deveríamos fazer, diga assim comigo, fazer. Na nova aliança, depois da morte de Jesus, a graça nos diz, está feito. Qual é a diferença da lei e da graça? A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei dizia, você tem que fazer. A graça diz, está feito. Mas muita gente está vivendo na nova aliança, mas está debaixo daquela pressão, tem que fazer. E não descobriu que já está feito. E porque já está feito, eu posso desfrutar do que já foi conquistado, porque Jesus disse, está consumado, está feito. Então, se eu desfrutar daquilo, eu andaria em vitória. A lei diz assim, como está? Como você está? A lei pergunta, como você está? A graça pergunta, onde você está? Se você estiver em Cristo. Você fala, não, mas como eu estou tem a ver com o meu comportamento. Sim, mas a graça não pergunta como você está. A graça pergunta, onde você está? Porque se você estiver em Jesus, Ele vai transformar o seu comportamento. A lei só pergunta, como você está? E quando ela descobre como você está, ela vem para julgar e condenar. A graça pergunta, onde você está? Estou em Cristo. Então, se você está em Cristo, tudo está feito, está consumado. Ainda que seja uma questão de tempo, Deus vai transformar a sua vida. Por isso, eu não acredito que uma pessoa verdadeiramente faz uma aliança com Jesus e não tenha a sua vida transformada. Eu não acredito. Se alguém diz que entregou a sua vida a Jesus, e com o passar dos anos a sua vida não é transformada, talvez a pessoa não está convertida. Talvez ela esteja convencida dos preceitos de Deus que são bons. Mas ela não teve um novo nascimento, uma experiência de nova vida. E se esse é o caso, você precisa orar por essa pessoa. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Esta palavra é uma ordem para nós. Aquelas ordens boas. Tipo assim, pode entrar. Entra, vai ser bom. Olha o que diz Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Quer dizer que há um trono da graça. Se há o trono, normalmente é o lugar onde fica o monarca, aquele que reina. Se há um trono da graça, isto quer dizer que a graça, ela rege as coisas, ela rege o viver daqueles que andam com Deus. Cheguemos com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar o quê?
misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabem, muitas vezes nós misturamos as palavras misericórdia e graça, e elas realmente são muito parecidas no seu significado. Mas neste versículo aqui, por exemplo, a palavra misericórdia está junto com a palavra graça, ou seja, elas têm diferentes significados. Porque é o seguinte, o que é misericórdia? A palavra misericórdia é a junção de duas palavras do latim, a palavra miseri e a palavra cordis. A palavra miseri tem a ver com miséria, e a palavra cordis tem a ver com coração, tipo cardiologia, por exemplo. A origem da palavra do latim é essa palavra, cordis. Então, misericórdia é a junção de miséria com coração. O significado é, misericórdia é quando alguém coloca o coração na miséria do outro. Eu ter misericórdia de alguém é eu perceber que aquela pessoa é um miserável. Miserável em que sentido? Não tem mérito algum, não tem direito a nada, não tem mérito, não é merecedor de nada. Mas veja bem, mas eu coloco o meu coração nesta situação da pessoa. A pessoa não tem direito a nada, não é merecedora de nada, não tem nenhum recurso. Na verdade, quando o homem pecou no Éden, o homem se tornou miserável, porque o homem não tinha como salvar a si mesmo. O homem só teria um destino, a condenação. E Deus olhou para a miséria do homem, e Deus colocou o coração na miséria do homem. Deus exerceu misericórdia. Deus exerceu misericórdia. E só porque Ele exerceu misericórdia, Ele providenciou um caminho de graça. A graça e a misericórdia andam juntos, mas a misericórdia de alguma maneira, ela procede da graça, mas ela antecede a graça. Deixa eu me explicar melhor. Se há um trono da graça, e nós devemos nos achegar ao trono da graça para alcançar misericórdia, de alguma maneira a misericórdia está sujeita à graça no geral. Mas a misericórdia é o ato inicial de Deus de dizer assim, eu não vou condenar o homem, não vou permitir que o homem seja condenado, eu vou criar um caminho de socorro para o homem, um caminho de escape, um caminho de salvação. Então a misericórdia faz com que Deus decide não dar ao homem o que merece. E essa é a definição de misericórdia. É você não dar a alguém o que aquela pessoa merece. Diga assim comigo, misericórdia é não dar ao outro o que ele merece. Por exemplo, a pessoa merecia ser castigada, ser punida, ser condenada. Quando você retém a sua mão e não pune, não castiga e não condena, você está a exercer o quê? Misericórdia. A graça, o significado da graça é outro. É dar à pessoa o que ela não merece. Entenderam a diferença ou não? Misericórdia é não dar. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. O homem pecou, o que ele merecia? Condenação. Deus não deu a condenação. Deus reteve, segurou sua mão. Isso é misericórdia. Mas Deus não só tirou o homem da condenação. Deus deu bens ao homem. Deus deu presentes ao homem. Deus deu vida eterna ao homem. Coisa que o homem não tinha no Éden, sem o pecado. O homem seria um homem simplesmente com uma vida humana normal. Mas Deus deu promessas que o homem teria um corpo glorificado, teria vida eterna. Então a graça é dar a alguém acima do que ele merece, dar a alguém aquilo que não é digno, que não é merecedor. Então, irmãos, aqui diz, nós podemos entrar com confiança nesse trono de graça, em que nós encontramos misericórdia, e nós encontramos graça para viver a nossa vida, e em momento específico nós poderemos contar com o socorro de Deus proveniente da sua graça. Graça é um favor de Deus imerecido. Por isso é o seguinte, sabe, muitas bênçãos que nós recebemos, nós dizemos assim, eu acho que Deus me abençoou porque eu fiz tal coisa. Eu acho que Deus me protegeu porque eu fiz tal coisa. Sabe? Mas, tudo bem, não estou contra isto. Mas já chegou o dia em que você descobriu que as suas limitações humanas não farão de você um crente perfeito. Você já chegou ao ponto de perceber que mesmo com o perdão dos pecados, você de tempos em tempos pode pecar?
pode falhar, pode errar com Deus. Então é o seguinte, se você está à espera apenas de ser beneficiado mediante as suas boas obras, você então entrou pela graça à vida cristã, mas agora você está querendo desenvolver a vida cristã pela lei, pelas obras. Porque o verdadeiro cristão, ele quer se santificar, mas ele vai perceber que é impossível, nesta vida, uma santificação perfeita, de maneira que não há falha, não há erro, não há limitações. Então é aí que nós devemos entender o seguinte: nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança, para achar a misericórdia e achar a graça para socorro em tempo oportuno. Há pessoas que só oram assim: Deus, eu exijo esta bênção, porque eu orei 2 horas por isso. Outras dizem: Deus, eu exijo esta bênção, porque eu jejuei 7 dias. Outro: Deus, eu exijo esta bênção, porque eu não falhei nessa situação, eu sou justo, eu não errei. Calma aí. Será que você é tão perfeito que na situação toda você não errou nada, não falou em nada? Interessante que a Bíblia mostra que às vezes nós pecamos por fazer e também pecamos por deixar de fazer o que estamos aptos a fazer, por omissão. Podemos pecar por ação, mas podemos pecar por omissão. O próprio Paulo diz: eu não me dou a mim mesmo por justificado, ou seja, no sentido que eu sou perfeito, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a minha vida é para ser aperfeiçoada. Sabe, irmãos, misericórdia é você realmente reconhecer que você tem limitações e precisa da graça de Deus. É como o cego Bartimeu, que sabia que não havia um ser humano na terra que poderia curá-lo da sua cegueira, mas ele clamou: Filho de Davi. O que ele clamou? O que o cego clamou, irmãos? Filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Ou seja, filho de Davi, coloca o teu coração na minha miséria. Qual é a minha miséria? Eu sou cego e isso prejudica toda a minha vida. E aquela mulher cananeia, que tinha a filha endemoniada, o que ela pediu a Jesus? Jesus, tem misericórdia e cura minha filha. Ou seja, quando nós pedimos misericórdia, é porque nós reconhecemos o seguinte: há uma miséria em nós, há uma limitação em nós, nós não somos merecedores, não somos dignos, mas Deus pode colocar o seu coração na nossa miséria e pode nos dar algo que nós não merecemos, porque Ele é Deus bondoso, favorável para com aqueles que nele creem. Quem pode dizer amém? Sabem, misericórdia, vou dar um exemplo de misericórdia e graça. Digamos que um dos nossos filhos fez uma coisa errada. Isso aqui é só hipotético, tá, irmãos? Isso é só hipotético, só um exemplo. Digamos que um filho seu fez uma coisa muito errada. Você disse assim: você não vai sair de casa hoje. Você vai ficar em casa, eu vou para o trabalho. Você não vai sair de casa. Aí você chega em casa do trabalho, às 19 horas, depois de trânsito, depois de comboio, metro apertado. Aí você chega em casa e pergunta para o seu filho: você saiu de casa? Ele falou assim: não. E você percebe os vestígios de que ele saiu. Alguém conta que encontrou com ele, não sei aonde. Ou seja, o que o seu filho merece por ele ter desobedecido? Merece um castigo? Sim ou não? Mas o que é misericórdia? Você não dá o que ele merece. Então você fala assim: eu não vou te castigar por você ter me desobedecido. Isso é o quê? É misericórdia. Aí o seu filho vai falar assim: pai, mãe, vocês estão exercendo misericórdia para comigo. Sim, mas ele não ganhou nada até então. Misericórdia é, ele não recebeu o que ele merecia. Mas se eu quiser acrescentar graça à misericórdia, falo: filho, eu não vou te punir por você ter desobedecido. Mas é o seguinte, vamos ali no shopping, eu vou te comprar um telemóvel novo. Isso é graça. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. E graça é dar o que ela não merece. Você está assustado com esse pai? Quem ficou escandalizado com esse pai? Fala a verdade. Ficou escandalizado com esse pai? Nós não ensinamos isso aqui para os nossos pais. Mas o nosso Deus, por isso que nós cantamos aquela canção Reckless Love, o amor, entre aspas, irresponsável de Deus. O pai pródigo,
que deu a herança para o filho e quando ele voltou, incluiu ele na herança novamente da família. Isso é um pai pródigo. Deus, ele fez isso conosco. Nós pecamos no Éden em Adão. E Deus não só nos deu o que nós merecíamos, Ele reteve a mão e por misericórdia não deu o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? Condenação. Mas Ele não ficou por aí. Ele disse assim, não só eu não vou condenar, mas eu vou enchê-los de presente. Eu vou dar o céu, eu vou dar a vida eterna, eu vou dar corpo glorificado. E eu vou dar coroa e recompensa. Coisas que Adão e Eva não teriam se não tivessem pecado. Eu quero dizer o seguinte, este é o nosso Deus, um Deus de graça e misericórdia. Aí você fala assim, pastor, cuidado com essa pregação, que tem muita gente que vai começar a pecar e fazer coisa errada agora. Porque se o filho desobedeceu, não foi punido, e ainda foi abençoado com um telemóvel novo, e agora? Não se preocupe, porque quem tem um acesso e um encontro e uma experiência com a verdadeira graça de Deus, não vai abusar dela. Porque o encontro com a verdadeira graça de Deus é o encontro com a própria pessoa de Jesus. É uma questão de relacionamento. E quem ama Jesus e se enche dele, não se sujeita a fazer coisas para testar Deus. Quem pode dizer amém? Sabem, infelizmente, algumas pessoas, por não entenderem a graça, ficam debaixo da condenação do diabo, da acusação do inimigo. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos irmãos. Diga assim comigo, o diabo é o acusador dos irmãos. Então, toda vez que você acusa um irmão, você tornou-se parceiro dele. O diabo é o acusador dos irmãos. A Bíblia diz, o diabo é o acusador dos irmãos. Quando você se junta para acusar os irmãos, você se tornou coleguinha dele, parceiro. Então, irmãos, abre sua Bíblia comigo, 2 Coríntios 7:10. É interessante que muitas pessoas não compreendem a pregação do favor de Deus, da bondade, da graça de Deus. E pensam assim, eu posso pecar, e Deus já não liga nenhuma. Isso não é bíblico, isso não é correto, não é coerente. Por outro lado, ao outro extremo, as pessoas dizem assim, por qualquer pecado que elas cometem, elas se sentem dignas de Deus. Há pessoas que, por causa de um pensamento que elas tiveram, elas chegam na igreja e já não têm coragem de levantar as mãos e adorar Jesus, porque estão debaixo de acusação, de condenação. Então, um extremo é, eu posso pecar à vontade que Deus não liga. Esse é um extremo. O outro extremo é, por qualquer pecado, eu já não tenho direito, eu já não tenho amor de Deus, eu já não tenho acesso a Deus. Isso é mentira. Porque é o seguinte, o que eu quero explicar para os irmãos é o seguinte, quando você peca, é normal que haja uma tristeza, mas a tristeza que é produzida por Deus. E você não pode fugir dessa tristeza. Essa tristeza, ela não pode durar muito. Porque essa tristeza que é produzida por Deus, a partir do momento que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você crê que Deus é fiel, porque a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se você de fato crê em Deus, você já tem que se sentir bem depois de pedir perdão. Não pode ficar mais triste, porque a tristeza, segundo Deus, ela é momentânea e ela é restauradora, ela é curadora e ela levanta a sua vida espiritual novamente. Mas há pessoas que começaram com a tristeza segundo Deus pelos seus pecados, mas depois deram espaço à acusação do diabo, estão debaixo de acusação. Alguns já nem tomam Santa Ceia, não entenderam nem o valor da Santa Ceia é justamente esse, o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar de todos os pecados. Por isso nós aqui na igreja não proibimos ninguém de participar de Santa Ceia, isso é algo entre a pessoa e Deus. E a própria Santa Ceia proclama isso, o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar de todos os pecados. Mas então está escrito em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus, diga comigo, a tristeza segundo Deus, opera arrependimento, mas para a restauração, para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, alguém se arrependeu de ser salvo, hein? Mas a tristeza do mundo opera
a morte. A tristeza do mundo é a tristeza que vem da nossa razão. Ah, eu acho que eu não sou digno de Deus mais, acho que Deus agora tem que punir, enquanto eu não for punido, eu não vou ficar bem com a minha consciência tranquila, eu tenho que ser punido pelo erro que eu fiz. Não perceber o valor do poder, da graça de Deus para serem restaurados. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas Iscariotes, depois de ter vendido Jesus, não precisa abrir a Bíblia, eu tenho escrito aqui, eu vou ler para vocês. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é algo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus no coração da pessoa. Remorso é: eu não deveria ter feito aquilo por causa das consequências. Tipo assim, uma pessoa entrou no mundo do furto, do roubo e do furto. Então essa semana ela entrou ali na Primark. No outro dia entrou no Mini Preço. Houve uma pessoa que disse assim: olha, antigamente que era bom, há 15 anos atrás, eu entrava no supermercado com 5 euros. Eu comprava não sei quantos quilos de carne, não sei quantos sumos, não sei quantas massas, não sei quanto não sei o quê. Mas hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. Antigamente que era bom, alguns diziam. Sabe, irmãos, onde eu estava mesmo? O que é o remorso? A pessoa entrou no mundo do furto, do roubo. Aí é o seguinte, enquanto ela não é apanhada, o que ela faz? Enquanto ela não é apanhada? E ela desfruta feliz do roubo, do objeto, do resultado do roubo. Aí o dia que ela é apanhada e vai presa, o que ela diz? Eu não devia ter feito isso. É arrependimento? Não é necessariamente. Pode ser que seja, mas não é necessariamente um arrependimento. Eu vou dizer o porquê. Arrependimento é quando ela decide mudar sem ser apanhada no erro. Ela falou assim, ninguém sabe, ninguém viu, mas isso está errado, eu estou arrependido, eu vou parar. Agora, quando para porque foi apanhado, tem minhas dúvidas. Porque alguns, inclusive, quando são soltos, fazem novamente. O remorso é um medo do resultado do erro. Arrependimento é estar preocupado porque feriu o coração de Deus. Diferente. Judas, a Bíblia diz que ele, com remorso, devolveu as 30 moedas de ouro, de prata, aos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Ou seja, quando ele viu que Jesus foi preso, porque ele vendeu Jesus, mas não imaginava que Jesus fosse preso. Quando ele viu que Jesus foi preso, ele ficou com remorso. Eles, porém, os sacerdotes responderam, o que nós temos a ver com isso, Judas? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, ou seja, ele atirou as moedas, e a Bíblia diz, e foi enforcar-se. Remorso produz autoflagelo. Remorso produz autopunição. Tipo assim, eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que me punir. Tem que dar um tapa na minha cara, tem que fazer alguma coisa. Judas se autopuniu, porque ele teve remorso, então ele foi e se enforcou. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele não teve remorso. Porque se ele tivesse remorso, ele tinha sumido, fugido e nunca mais voltado. Pedro teve arrependimento e deu lugar para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Pedro teve um arrependimento segundo Deus, tristeza segundo Deus. Pedro ficou triste por ter negado Jesus, mas a sua tristeza o levou de volta a Jesus. Eu quero dizer o seguinte, toda tristeza produzida pelo Espírito Santo vai levar você de volta para Deus. E toda tristeza produzida pela acusação do diabo vai te levar para fora da igreja, para fora do grupo de vida, para fora de Deus, para fora da sua família. E a Bíblia diz, pode projetar aí, por favor. Apocalipse 12:11. Olha o que diz Apocalipse 12:11. Falando sobre a vitória final dos crentes sobre o diabo. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 12:11. Vamos ler juntos? 1, 2 e... E eles o venceram. Peraí, quem estão eles? Eles são os crentes. E quem é a pessoa que é vencida? O diabo. Vamos juntos. 2 e... E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas. Interessante. A primeira
Primeira coisa, os crentes venceram o diabo, que era o acusador dos irmãos. O texto aí começa dizendo, o acusador dos irmãos foi vencido. E como que os crentes o venceram? Pelo sangue da remissão do pecado. O sangue que Jesus colocou no tabernáculo celestial. Os 2 querubins confirmaram e disseram, justiça foi feita, perdão foi estabelecido, bendito seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 19, todos por favor. Hebreus 10, 19. Vamos terminar com esse texto, que de alguma maneira resume o nosso estado hoje, a nossa condição hoje em Cristo. Eu e você hoje temos uma posição privilegiada em Jesus. E por que eu estou a ministrar esta palavra? Porque hoje é dia de Santa Ceia. E você precisa, é importante que você entenda a obra da cruz. É importante que você entenda o porquê dessas coisas. Sabem? No ato tipológico também, um tipo. Um dia Abraão se apresenta diante de Melquisedeque. Isto antes da lei, diga assim comigo, antes da lei, antes de Moisés. Não havia lei ainda, Moisés ainda não tinha recebido a lei. Abraão se apresenta ali diante de Melquisedeque, o sacerdote. E Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho. O que Melquisedeque queria dizer é o seguinte: alguém vai dar o seu corpo, alguém vai dar o seu sangue. E com base nisso, nós temos justiça de Deus. Deus pegou aquele no qual não havia injustiça e fez dele pecado. E nos conferiu a justiça de Jesus. E aqui em Hebreus 10, 19, diz, tendo pois irmãos, ousadia. Essa é a nossa condição atual. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Aqui, santuário é o Santo dos Santos, é aquele lugar onde está a Arca da Aliança, com o sangue e com os querubins. 20. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Já não há o véu separando o santo lugar do Santo dos Santos, porque o véu representava a nossa carne pecaminosa, mas em Jesus o nosso pecado foi levado, e pela carne de Jesus o véu foi rasgado. Amém, amém? Pelo véu, isto é, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, o sumo sacerdote. Próximo. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Olha aí a nossa parte de sinceridade. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Próximo, a palavra nos purifica. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Verso 24. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o último versículo. A importância de estarmos juntos numa congregação como hoje, na Santa Ceia. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Quantos entenderam a misericórdia e a graça de Jesus? Fique de pé, por favor. Deixa eu chamar aqui à frente os assistentes. Obrigado, Jesus, pelo pão e pelo vinho. Obrigado, porque desde aquele primeiro animal que foi morto no Éden, o sangue daquele animal já apontava para o teu sangue, Jesus. O corpo daquele animal. Senhor, hoje já estamos num momento em que a tua morte já é um facto consumado. Tu disseste na cruz, está perfeito, está pronto.
tetelestai, está consumado, está pronto, está feito. O caminho para Deus tem agora livre entrada, livre acesso, pelo sangue de Jesus. O sangue da nova aliança. O sangue vertido para perdão dos pecados. O sangue do Salvador. Senhor, consagramos, ó Deus, este pão, este vinho, este cálice, tiramos do seu uso comum, Senhor, e dizemos que olhamos para este pão e para este vinho de uma maneira espiritual, assim como Abraão recebeu de Melquisedeque o pão e o vinho e relembrou o plano de aliança de Deus com o homem, o plano redentor. Senhor, nós queremos olhar para este pão e vinho e lembrarmos da cruz. Pode receber já agora o pão e o vinho. Você que está em aliança com Jesus, você que ama Jesus, você que quer viver com Ele, receba do pão e o vinho. Olha para o pão e o vinho como Abraão olhou das mãos de Melquisedeque e diz: há esperança para mim, há salvação para mim. Eu recebo isto. Oh, oh, oh.